Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas da Bola. Hoje contamos com Rui Narciso, treinador desde 2005, atualmente, muito recentemente, sem clube, depois de ter deixado o Torriense. Rui, bem-vindo. Vamos falar sobre toda a carreira, como também é hábito aqui no nosso Conversas da Bola. E vamos começar bem do início, bem lá atrás, em 2005, quando dás os primeiros passos como treinador nos infantis do Torriense. Como é que apareceu também esse desejo de ser treinador e como é que foram esses primeiros anos? Assim, o desejo também surge com o facto de gostar de treinar e ao longo do tempo que joguei ter essa paixão pelo treino, não só pelo jogo, mas também pelo facto do treino e de me interessar o para que serve o treino, ou para que servia o treino. Enquanto jogador não era um jogador muito talentoso, que tivesse realmente qualidade para chegar a ligas profissionais, mas sempre fui interessado pelo treino e acho que isso foi crescendo com o passar do tempo. E depois, numa última época, enquanto estava a jogar, aí sim já sentia, mas isso era mais um problema meu, porque havia uma saturação natural já de quem não tinha a expectativa de ser um jogador de futebol profissional e depois o treinar à noite, durante os anos consecutivamente, vai criando um desgaste e depois acabou por surgir a oportunidade de poder integrar uma equipa técnica nos infantis de Torriense, numa primeira época como treinador adjunto, à qual aceitei, deixei de jogar logo no imediato, porque era uma coisa que eu já tinha em ideia que pudesse vir a acontecer no futuro e havendo aquela oportunidade, aproveitei logo e começou aí os primeiros passos como treinador. E passa nessas épocas, depois dessa experiência nos infantis, 2008 e 2009, você pega os juniores do Torriense na primeira divisão nacional, também bastante competitiva, e acaba não evitando a descida na última jornada. Como foi essa época? Qual balanço você faz dessa época na primeira nos juniores? Essa época foi uma época difícil para nós. Era um plantel que não estava muito preparado, um treinador inclusivamente que na altura ainda inexperiente se calhar para uma divisão com um grau de competitividade muito elevado, e acho que nisso não há por que fugir à realidade, porque da minha parte também, e enquanto treinador principal, tinha poucos anos e pouca experiência também, e nos campeonatos de primeira divisão nacional nós encontramos treinadores já com 50 anos, com 20 anos de carreira, com uma experiência muito larga, com equipas da zona de Lisboa que têm um campo de recrutamento muito forte, que conseguem oferecer outras qualidades a nível de recursos para que se possa trabalhar. Ainda assim, acho que nós fizemos uma época bastante regular, quase sempre andámos acima da zona de descida. Em determinado momento, o nosso presidente, na altura, decidiu, porque nós tínhamos 5 jogadores brasileiros, porque havia um protocolo com o clube brasileiro em que quase todos eles jogavam e eram jogadores com qualidade, mas a determinada altura o presidente entendeu que alguns deles deveriam abandonar e deveriam deixar, e acabámos por ter ali umas perdas muito grandes para aquilo que faltava do resto da época. Sim. E nós não conseguimos comatar as saídas com jogadores do mesmo nível, e isso acabou por influenciar também no rendimento da equipa no restante que faltava de campeonato. E depois, infelizmente, mas já sabíamos que ia ser difícil, apesar de que à entrada da última jornada haviam vários clubes que poderiam descer de divisão, e se calhar de todos aqueles clubes, nós mesmo perdendo, tínhamos grandes hipóteses de garantir a manutenção, porque em disputa connosco, creio que estava, não sei se era o Estrela, não era o Estrela da Amadora, era o Leiria. O União de Leiria estava na disputa na última jornada connosco, e o Leiria recebia o Estrela da Amadora, tinha feito um campeonato fantástico naquele ano, acho que tinha ficado em terceiro ou quarto lugar, e nós pensámos, bem, se o Estrela da Amadora fizer um jogo com todos os jogadores, que realmente vá de uma forma intensa, a abordar o jogo com muita seriedade, só que o que acontece é que já sabe, nestas últimas jornadas, às vezes os treinadores também aproveitam logo para lançar júniores de primeiro ano, começar a preparar as próximas épocas, já não tem nada em disputa, e para nós era muito importante. E tínhamos também o jogo do Setúbal, que ia a Oeiras. O Oeiras também estava numa condição de descer de divisão, estava abaixo do Torriense na altura,
e se o Setúbal, que também tinha feito, estava em quinto lugar, também se tivesse uma vitória ou um empate, também salvava o Torriense, mesmo nós perdendo em casa com o Benfica, porque já sabíamos que era um jogo de dificuldade extrema, as hipóteses de conseguirmos ganhar eram quase ínfimas. O que é que aconteceu? Nós perdemos, só que o Leiria ganhou a Estrela da Amadora e em simultâneo também o Oeiras ganhou ao Setúbal e acabámos por descer nós na última jornada. Mas pronto, faz parte do futebol. Foi um bom aprendizado. Foi sem dúvida alguma, foi uma grande aprendizagem que não se deve deixar para a última jornada qualquer tipo de situação. Mas também esse jogo contra o Benfica, eu estava lá a assistir, até se sentiu a certa altura que o Torriense ia conseguir tirar dali um ponto, mas depois de facto acabou por ser superior ao Benfica, uma equipa, não é, de um nível completamente diferente. Sim, nós mesmo, são jogos que mesmo que uma equipa como a Torriense ou outra que disputasse um objetivo de manutenção, por mais ou por melhor que a equipa esteja trabalhada, que tenha um processo defensivo, ofensivo muito sólido, acaba sempre por ser difícil porque depois o Benfica tem jogadores que a nível da qualidade individual em qualquer momento consegue criar um desequilíbrio e fazer um golo e criar a ele próprio uma oportunidade de golo que a consegue concretizar e isso acaba sempre por condicionar e foi o que aconteceu no jogo. Lembro-me de um dos golos, foi o Rui Ferreira inclusivamente que marcou, que era um jogador que tinha iniciado a formação no Torriense e depois foi para a formação do Benfica e acabou por fazer um golo através de lances individuais que conseguem desequilibrar. São jogadores muito fortes, internacionais e é natural que essas coisas aconteçam. Claro. E dando continuidade, no ano seguinte você também ficou nos juniores do Torriense, na mesma. E como foi essa adaptação a uma divisão abaixo, uma divisão competitiva também, mas não no mesmo nível da primeira nacional? Eu nesse ano, eu não começo a época, não fui eu que iniciei, eu começo a época como treinador adjunto no plantel sénior. Depois o treinador do júnior saiu à terceira jornada, eu sei que pego na equipa à quinta jornada. E começamos a fazer um bom ciclo. É claro que é uma realidade diferente, as condições ou dos campos em que vamos encontrar não são muito homogéneas, não são tão homogéneas, sobretudo a nível de dimensões, o que influencia logo naquilo que é o processo de treino, naquilo que são as abordagens e as estratégias a jogo, mas acho que houve uma boa adaptação, fizemos uma boa época, fomos à fase de subida inclusivamente e acabámos por não subir por um golo, com uma diferença de um golo, porque a nível pontual subiu o Internacional de Almancil e a nível pontual ficámos iguais, só que na diferença de golos marcados e sofridos eles tinham vantagem em relação a nós, mas o mais caricato é que nós não subimos não só por isso, também porque a Federação Portuguesa de Futebol decidiu alterar os quadros competitivos a meio dessa época. E então, a partir desse momento, porque costumavam sempre subir duas equipas, decidiram que subia apenas uma para alterar os quadros competitivos na primeira divisão nacional. E acabámos por ficar hipotecado uma subida de divisão pela alteração, sobretudo no meio da competição. No meio da competição, claro. Uma alteração aos quadros competitivos. E merecíamos, eu era teu jogador nessa altura, merecíamos só para ficar aqui assente. Depois, na época seguinte, ainda começas nos júniores do Torriense, também na segunda nacional, mas depois acabas por ir para o Montagraço numa primeira experiência no futebol sénior. Exatamente. Eu senti já nessa época que já estava um bocado saturado, ou já não era tão desafiante treinar formação como aquilo que era quando comecei. E já não me sentia tão focado para trabalhar a nível dos escalões de formação na minha última época enquanto treinador de júniores. O que aconteceu depois, posteriormente, foi que acabei por sair, porque já estava também saturada a situação e apareceu a oportunidade de poder treinar o Montagraço numa divisão distrital, primeira distrital. O Montagraço vinha de uma situação complicada, acho que estava há 6 jornadas consecutivas a perder. Sim, com o Filipe Graça. Pronto, vinha há 6 jornadas consecutivas a perder e eles também precisavam que entrasse se calhar um treinador novo, que pudesse dar uma nova motivação, agitar um pouco para tentar modificar alguma coisa, e a verdade é que surtiu o efeito. Ganhámos logo no primeiro jogo em que entrei ganhámos. Não tenho uma precisão concreta se foram 6 jornadas apenas ou 9 jornadas, mas em que conseguimos garantir a manutenção do Montagraço, que era o objetivo naquele momento,
quando se calhar muitas das pessoas já davam como adquirida Sim. a descida do clube, conseguiu-se o objetivo final, que era a manutenção. E na época seguinte você volta a ser adjunto, mas no Mafra. Por quê? Surgiu essa oportunidade, na altura o Eloy Zafrino, que tinha sido treinador do Carregado, acaba por mudar-se e vai para treinador do Mafra. Não foi logo no início da época também, pegou à 5ª jornada, creio eu, e surgiu o convite da parte dele se eu queria acompanhar nesse projeto do Mafra, trabalhar em campeonato nacional, e eu acho que para mim era bom também trabalhar com uma pessoa que era mais experiente do que eu. Sim. Trabalhar numa realidade diferente e num campeonato semi-profissional acho que era muito positivo para mim, e acabei por aceitar esse desafio, e acho que foi uma época que gostei muito. O objetivo não era a subir divisão, ficámos se calhar em 7º, 8º lugar. Foi tranquila também. Sim, foi uma manutenção tranquila, não era o objetivo naquela altura subir divisão, mas para mim foi um ano de muita aprendizagem, até para conhecimento de comportamentos, de saber inclusivamente aquilo que um treinador adjunto deve ou não fazer. Acho que é importante muitas das vezes, se calhar, passarmos por diversas funções, inclusivamente no Torriense cheguei também a fazer observação e análise de jogos para o plantel sénior, e acho que isso dá-nos amplitude de conhecimento e é importante para que nós possamos crescer também enquanto treinadores e dar-nos outras experiências, outras bagagens para depois, para aquilo que é a realidade de ser treinador principal, que não tem nada a ver com aquilo que é o ser treinador adjunto. E depois correu bem, acabaste por ganhar bagagem, como disseste, e voltas ao Torriense aqui já para o plantel sénior. Era um convite que também ambicionavas nessa altura? É assim, nessa altura eu nem esperava sequer, eu acho que ainda nem era o momento de poder abraçar um projeto como o Torriense enquanto treinador principal. Porque na altura o Mafra e o Eloy convidaram-me a ficar, eu acabei por também ter o convite do Torriense e eu iria para o Torriense trabalhar como adjunto do Tony Pereira, e era o que estava estipulado e aceitei, também com o intuito de poder aprender com outro treinador muito experiente também nesta divisão, que é ainda hoje, exatamente, que é o Campeonato de Portugal, inclusivamente está à beira de se poder apurar para a zona de play-off depois de trocar o Oriental pelo Real Massamá, e era mais uma experiência que eu ia ter com um treinador completamente diferente, era mais aprendizagem que eu ia ganhar, só que a 15 dias de começar a época o Tony Pereira acaba por ir para o Atlético, para a segunda liga, creio eu, e não ficou no Torriense. Ou seja, depois, após uma conversa com o presidente da SAD na altura, com o Sr. Joaquim Carlos, acabámos por decidir que ficaria eu quase que de uma forma interina no início da época com a equipa. Mas depois, de uma forma também acho que um bocado ingrata, mas isso faz parte do futebol. Não, se calhar também porque eu não estaria preparado naquele momento para ser o treinador principal do Torriense, porque independentemente de haver muitos clubes nesta divisão, existem clubes diferentes, com histórias diferentes, e no Torriense o grau de exigência se calhar não é o mesmo de outro clube que lute pela manutenção ou que seja recém-promovido, é diferente o grau de exigência. E acabei apenas por ficar 2 jogos, fomos eliminados para a Taça de Portugal como primeiro jogo oficial nos penaltis, e depois o segundo jogo empatámos em casa, e na altura o Presidente achou melhor que se calhar não convinha continuar a arriscar e optou por trocar logo o treinador, e depois acabei por ficar até o resto da época sem clube. Claro. E após essa passagem, como você falou, você vai para o Malveiras, e aí é uma época em cheio, com o título da Supertaça, também o campeonato da Pro Nacional, e só faltou a Taça de Lisboa. Como avalia essa época no Malveiras, após essa passagem, essa experiência? Essa época foi uma época fantástica, é claro, a nível de títulos a melhor, porque também foi a única em que consegui também ganhar realmente títulos. Na altura, o Presidente José Brito, quando me convidou, é claro que eu fiquei agradado. Eu, naquele período tinha estado parado, também tinha tido convites para treinar a nível de Pro Nacional e a nível da honra, que decidi não aceitar e esperar por realmente começar um projeto de início. Foi o que aconteceu ali na Malveira, poder construir um plantel de acordo com aquilo que eram as minhas ideias. Havia alguns jogadores que a direção me transmitiu
que já transitavam do ano anterior, sobretudo porque eram jogadores da formação do Malveira, do Atlético, que transitavam para o ano seguinte. Mas a partir dali houve uma liberdade muito grande para que eu pudesse escolher os jogadores que queria, para jogar da forma que eu entendesse. O orçamento não era nem de perto nem de longe dos mais altos dentro da Pro Nacional. Havia o Real Massamá, havia o Sacavenense, equipas mais preparadas, o Perpigneiro, creio eu, na altura também, que tinham o objetivo de subir aos campeonatos nacionais. E na altura o Malveira era um bom projeto para mim, um relevado natural, um campo fantástico, umas condições muito boas para se poder trabalhar, e iniciámos essa época com uma ambição de poder andar nos 6 primeiros lugares. Foi isso que a direção pediu, conseguíssemos terminar nos 6 primeiros lugares, era um campeonato muito positivo, até que nós chegámos, faltava se calhar 8 jornadas para acabar. Eu nunca mais me esqueço, os nossos diretores desportivos, porque eram 2, o Mário e o José, e o presidente chamaram para uma reunião. Fiquei assim, não sei o que é que vai ser, a equipa está bem, está em primeiro, não sei o que é que se passa. E na altura eles até chamaram-me a dizer: mister, da nossa parte, ia faltar 8 jogos em primeiro lugar, os nossos objetivos estão plenamente conseguidos, queremos lhe transmitir que, independentemente daquilo que venha a acontecer para a frente, fazemos conta consigo para a próxima época. Não temos que ficar em primeiro lugar, o nosso objetivo nunca foi esse. É claro que se conseguirmos ser campeões e ficar em primeiro, ficamos muito felizes com isso, não é? Mas da nossa parte é para lhe dizer que o nosso objetivo está cumprido. A partir de agora, aconteça aquilo que acontecer, está tudo bem, e gostávamos que continuasse para a próxima época. E eu disse-lhes eles: pronto, agradeço imenso o convite, é que vamos falar mais à frente também, mas eu neste momento só penso numa coisa, é ser campeão. Claro. Neste momento só penso numa coisa, é ser campeão, e acho que chegámos aqui, vamos fazer de tudo para ficar. Depois, se o clube acha que tem as condições necessárias para subir de divisão, ou se quer continuar na mesma e abdicar da subida, isso depois é uma decisão que tem que ser vossa. Mas eu, para já, só quero é que a equipa mantenha realmente o rendimento e que possamos chegar ao final do campeonato em primeiro, que acho que era muito bom, não só para a história do clube, também para a valorização dos jogadores, da equipa técnica, tudo excelente. E foi isso que aconteceu, felizmente fomos campeões, se calhar ao contrário da expectativa que era na altura, e foi uma época fantástica. Em relação à pergunta também, na taça da Associação de Futebol de Lisboa, eu perguntei na altura os objetivos ao presidente, e ele transmitiu-me que não era um objetivo do clube ganhar a taça, e então depois aproveitámos também essas eliminatórias da taça para poder rodar alguns jogadores, também dar minutos e satisfações a alguns jogadores que tinham sido menos utilizados até àquele momento, e foi isso que aconteceu. Acabámos por ser eliminados no Ponte Relense no fim de semana de Carnaval, e depois fomos disputar a Supertaça após o último jogo de campeonato com o Real Massamá, que curiosamente naquele ano tinha sido a única equipa que nós não tínhamos ganho. Era a única equipa que nós não tínhamos ganho, era o Real. E isso também serviu de motivação para aquilo que eu lhes transmiti naquele jogo, um jogo singular, né? Em que se disputa um troféu, e eu transmiti-lhes isso mesmo, porque às vezes o jogador de futebol anda sempre perdido noutras coisas e não repara nesses pequenos pormenores, e disse-lhes a eles, antes do jogo, que o Real Massamá tinha conseguido até àquele momento ser a única equipa a quem não tínhamos ganho ao longo de toda a época, e acho que era importante marcarmos uma posição, e tivemos essa felicidade e essa competência também de conseguir ganhar e de ganhar 2 troféus nessa mesma época. Sim. Continuas para o Campeonato de Portugal, na altura um Campeonato de Portugal duríssimo, uma série pequena, depois uma segunda fase, e ainda foi preciso o play-off para o Malveira garantir a manutenção. Uma grande experiência, também uma grande aprendizagem nesse formato de campeonato que se viu que não era bom e que se alterou entretanto. Sim, se calhar a Malveira naquela época talvez fosse a equipa com o orçamento mais baixo, se calhar daquela série, dos orçamentos mais baixos possivelmente da divisão. Tínhamos 6 ex-júniores, 5 do Belenenses, 1 do Torriense, que estavam ali de forma gratuita para tentar
promover e ter minutos. Um deles, inclusivamente, foi meu jogador agora no Torriense, o Tomás Silva, que era sénior primeiro ano e teve logo muitos minutos de jogo nesse ano. E nós não começámos bem, entretanto fomos melhorando. Houve uma altura que até tivemos do meio da tabela para cima dentro daquilo que era aquela série, né, que só iam os 2 primeiros disputar a fase de play-off e os outros ficavam na fase de manutenção. Mas depois, com a divisão de pontos, com o formato de competição, quase que tudo começa do zero novamente. E as equipas que têm mais capacidade para se conseguir reforçar nessa fase de manutenção, depois acabam por tirar vantagem daquele formato de competição que acaba por não ser muito justo ou muito verdadeiro em relação àquilo que é um campeonato de futebol, que deve ser uma prova de regularidade ao longo de 30 jornadas ou 28 jornadas. E depois acabámos por ter que disputar o play-off de manutenção e conseguimos a manutenção com muito mérito também. Foi uma época muito sofrível para nós, num orçamento baixo, com poucas opções também, mas conseguiu-se, que curiosamente foi a primeira vez que o Malveira teve num campeonato nacional de segunda divisão, neste caso, de CNS, era como se chamava a competição na altura, e que tinha conseguido a manutenção. Já tinha havido 2 idas da Malveira na história do clube, 2 idas àquela divisão, mas tinha descido as 2 no ano seguinte logo. Nunca conseguiu permanecer mais do que 1 ano consecutivo naquela divisão e voltámos a fazer história, no fundo. Novamente voltámos a fazer história e a conseguir aquilo que a Malveira nunca tinha conseguido, que era ficar 2 anos no Campeonato Nacional de Séniores. E mesmo após essa conquista dos objetivos, né, que era a permanência, você começa a época 2015 e 2016 sem nenhum clube. Por quê? É assim, na altura, porque nós também temos que fazer uma análise sincera, não é? Eu não sou um treinador ou seja, não fui um jogador de futebol profissional, não sou licenciado em Educação Física, fui um jogador que jogou, enquanto jogador apenas sénior, tive 1 ano em campeonatos nacionais e é mais difícil o trajeto para um treinador com este tipo de perfil, ou seja, tem que trabalhar mais, não tem tantos conhecimentos a nível daquilo que é o mundo do futebol, porque é muito importante que eles existam, porque estabelecem-se relações, quando se estabelece relações também interpessoais, criam-se laços e ganha-se confiança, existe um acreditar também na competência da pessoa e quer se queira, quer não, a Malveira garantiu a manutenção no último jogo da época, ou seja, não fizemos, sabíamos as condições, para nós foi um trabalho fantástico, mas para quem está no futebol e quem toma decisões de contratar ou não um treinador, acaba por ser um treinador que garante a manutenção no último jogo da época, ponto. E temos que ser sinceros, e não sendo eu um treinador com uma bagagem se calhar muito grande e só tinha apenas aquela época como experiência de treinador principal, não surgiu qualquer tipo de proposta para treinar no Campeonato Nacional, mas surgiram propostas de Pro Nacional, porque naquele momento, como treinador da Pro Nacional, se calhar seria um dos com mais estatuto e se calhar em que muitos clubes que quisessem subir de divisão, se calhar olhariam para o Rui Narciso na altura e surgiram convites para poder treinar na Pro Nacional, mas por uma questão de gestão de carreira minha, optei por não aceitar e aguardar, e se tivesse que ficar 1 ano completamente inativo, iria ficar, sem qualquer tipo de problema, para depois então começar novamente na Pro Nacional e a treinar, mas foi uma opção minha. Aguardas mesmo até ao final e aparece o Torriense numa fase que seria muito negra se o Torriense descesse de divisão para um clube com história. Tu chegas, 3 jogos em que era ganhar ou ganhar, 2 vitórias e 1 empate e salvas o Torriense. Sim, acabo por vir substituir o Filipe Moreira, faltavam 3 jogos, quando recebi o telefonema na altura do Canoa com o convite, se queria treinar o Torriense nessas 3 últimas jornadas, e olhando para a classificação, se calhar seria muito de ponderar e se calhar poucos aceitavam esse desafio, mas também pelo clube em questão, porque quer não, é o clube da cidade onde eu resido, não é? Porque também já tinha tido a oportunidade de ver alguns jogos do Torriense ao longo da época e conhecia o plantel e o potencial que
que eu entendia que poderia realmente render e aquilo que poderíamos eventualmente fazer naqueles 3 jogos que faltavam. Entendi e acreditei que poderia realmente ajudar o Torriense naquele momento de aflição, porque já ninguém acreditava que o Torriense, se calhar naquele ano, conseguisse garantir a manutenção, ou pelo menos que conseguisse fugir ao play-off de descida. Né? E o play-off de descida nesse ano era mais complexo porque iam descer mais equipas, ou seja, no ano da Malveira foram disputados apenas 2 jogos, mas 4. naquele ano o que aconteceu com o Sacavenense e conseguiu, com o Tuque treinador, disputaram 2 jogos, passaram e tiveram que disputar mais 2 jogos ainda, ou seja, a probabilidade de garantir a manutenção era mais difícil ainda. Mas acreditei que era possível. Num primeiro jogo fomos a Sacavém, com poucos dias de trabalho, alterou-se algumas coisas que eu achei que se devia alterar, inclusivamente naquilo que era o processo de jogo. Conseguimos empatar, era um jogo fulcral para nós não perder em Sacavém, era muito importante porque era o clube que estava diretamente em disputa no lugar de play-off. Quem é que ia não ia, se o Torriense perdesse dificilmente conseguiria fugir ao lugar de play-off. Conseguimos empatar e depois tínhamos um jogo em casa com a Malveira que acabámos por vencer e fomos a Massamá também ganhar por 2-0 e se calhar quando muitos, ou a grande maioria não acreditava e dava como certa se calhar a descida do Torriense, fizemos 3 jogos fantásticos e acabámos por garantir a manutenção e permitir que o Torriense ainda hoje se mantenha num campeonato nacional, porque se calhar cair depois na Pro Nacional é um quadro competitivo difícil e às vezes mesmo com bons orçamentos pode não se conseguir porque existe muita disparidade a nível, não existe, os campos não são homogéneos e tem que se preparar as equipas para contextos completamente diferentes e é muito difícil e poderia não conseguir subir no ano a seguir logo. Claro. Mas no ano seguinte a direção manteve a confiança em você e você brigou por coisas diferentes, coisas melhores, conseguiu levar o Torriense à fase final. Infelizmente não veio a subida, o que faltou para esse tão sonhado acesso? É assim, no Torriense e nestas 3 épocas completas ou quase completas que estive na frente ou no comando técnico do clube, a subida de divisão nunca foi um objetivo que a administração da SAD nos colocasse, porque se colocasse essa condição como objetivo, também teria que exigir outro tipo de condições de trabalho, como é óbvio. Mas nesse ano, e se calhar contra a expectativa de muitos, nós tínhamos realmente na nossa série nesse ano, tínhamos o Vila Franquense, tínhamos o Mafra, o Praense, equipas muito fortes e equipas muito fortes que estavam mais preparadas para conseguir ir à fase de subida, mas fizemos aqueles 18 jogos com uma qualidade tremenda, fomos uma equipa muito solidária, um processo de jogo ótimo, tínhamos jogadores com uma qualidade muito boa, também tem que se dizer a realidade, porque o treinador também, se não tiver qualidade para trabalhar, também não consegue ter sucesso dificilmente. E nós tínhamos uma equipa muito sólida, desde a baliza, os nossos centrais, tínhamos o Stefan hoje no México, já tínhamos o Gai, tínhamos uma equipa com qualidade, ao mesmo tempo que conseguimos ainda fazer a nossa aposta nos jovens jogadores chineses, que é grande parte, que é a base de sustentação de tudo aquilo que é o projeto Torriense também, e conseguimos conciliar essas duas coisas e fazer uma primeira fase fantástica e ir à fase de subida. Na fase de subida, nós, já que lá estávamos, é claro que gostávamos de conseguir poder disputar até à última jornada ou de conseguir subir de divisão, seria fantástico, mas também não houve por parte da administração da SAD uma vontade inequívoca de querer subir de divisão. Também foram, ou no fundo, acabam por ser coerentes com aquilo que é o projeto, que tinha sido o projeto desde o início da época, mas ainda assim conseguimos contratar 2 jogadores que estavam livres, a custo zero, não havia disponibilidade para conseguirmos contratar jogadores que fosse necessário pagar a cláusula de desvinculação ou a carta de desvinculação. Acabou por vir o Luís Pinto e o Manel para tentar ajudar a equipa, ainda assim não foi suficiente para aquilo que era o grau de dificuldade numa fase de subida em que se juntam teoricamente os 2 melhores clubes de 4 séries.
Esse ano não só fica marcado por essa fase final, mas também por 2 tardes míticas no Manuel Marques. Eu também sou torriense, como tu, e aquele jogo com o Nacional, Taça de Portugal, 1-0, uma moldura humana espetacular, e depois uma derrota por 3-2 com o Chaves, também uma moldura humana espetacular. São esses jogos que também marcam um treinador, ver aquele clube que já foi grande, já andou lá em cima, como sabemos, e que um dia, esperemos que lá volte, ver aquela casa é um sentimento extraordinário. Sem dúvida alguma. Era ver aquilo que, uma expressão que comecei a utilizar a determinada altura da época, que era o acordar de um gigante adormecido, porque se calhar muitas pessoas não têm a noção daquilo que pode ser o Torriense num campeonato profissional. E o Torriense, a cidade de Torres Vedras e a Zona Oeste, é uma zona que gosta de futebol, e a Zona de Torres Vedras é uma cidade que vive muito o futebol. É claro que, como em todos os clubes de futebol, quando existem resultados e está por cima, Sim. as pessoas aderem em massa aos jogos, e existem molduras humanas fantásticas a ver o jogo, e não só os treinadores, os jogadores, toda a gente se sente ali profissional de futebol e sente aquilo que se calhar não existe em muitos clubes de Primeira Liga. E nós já vimos, por exemplo, se calhar o Belenenses Chade este ano, se calhar tem tido assistências de 300, 500 pessoas, o que é complicado, ainda mais a mais num estádio como o do Jamor, não existe um impacto a nível de ambiente para que se sinta o prazer, aquela motivação, exatamente, que se possa sentir aquela motivação que vem de fora para dentro. E acho que o primeiro clique acaba por ser, inclusivamente, a vitória com o Académico de Viseu em casa, uma equipa de segunda liga, ganhámos 2-0. Acho que o primeiro clique foi aí, que acaba por dar outra dimensão à época que estávamos a fazer até ali, que ainda não estávamos na fase de subida, estávamos a disputar a primeira fase, e acaba por haver ali um clique a nível motivacional das pessoas de Torres Vedras. É claro que depois, com a recepção também ao Nacional e uma vitória a uma equipa de Primeira Liga, acaba por ter um impacto brutal, e acaba por realmente começar a vir muita gente a ver os jogos, não só os jogos da Taça, porque o jogo nacional realmente teve uma moldura humana fantástica, mas depois nos jogos de campeonato também se sentiu muita diferença naquilo que foi a assistência média a nível de público dentro do estádio. E depois o jogo com os Chaves, apesar da derrota, foi fantástico, porque a uma quarta-feira às 3 da tarde, se calhar estavam 6.000 pessoas a ver o jogo naquele estádio, numa cidade como a cidade de Torres Vedras, e realmente ali foi o auge daquilo que foi a nível da assistência, mas o resto do campeonato depois também foi sempre com boas assistências, e depois a adicionar a isso o apuramento para ir para a fase de subida, porque acho que também os adeptos e os sócios do Torriense andavam sedentos para que acontecesse algo daquele género ao clube. Pronto, e a partir dali, de toda esta época também, surgiram as claques, houve realmente o criar de uma dinâmica completamente diferente dentro e fora do clube. Claro. E passamos a 2017 2018, uma temporada sem grandes ambições, mas com o 4º lugar tranquilo, garantido. O que sentiu falta ali também para ou tentar mais uma vez um playoff de subida? O que faltou nessa época? Ou foi... Em primeiro lugar, há uma alteração ao quadro competitivo. Sim. Mais uma. Essa é logo a primeira parte, ou seja, muito mais aproximado àquilo que é a realidade de um campeonato de futebol normal pelo mundo fora, não é? Mais jornadas, ou seja, uma prova com maior regularidade, onde exige maior regularidade, exige muitas das vezes um leque de opções mais forte para podermos trabalhar, porque a época acaba por ser mais desgastante. Ali na primeira quadra competitivo nós temos ali 18 jogos em que realmente a margem de erro não é grande, mas os jogadores estão focados, não havendo lesões, estamos no início da época, existe a motivação e a expectativa de todo o início da época, e acabou por ser muito positivo para conseguirmos ir à fase de subida. Numa prova com este formato, exige realmente uma exigência diferente para aquelas equipas que querem subir de divisão. Tem que haver uma aposta logo muito forte desde o início da época, em que realmente o treinador tenha à sua disposição aquilo que são os recursos que têm que ser necessários para estar logo nos primeiros lugares desde o início, e depois disputar até ao final
esses mesmos lugares e conseguir ir a um lugar de play-off. No fundo, aquilo que nós fizemos foi enquadrar a equipa dentro daquilo que eram os objetivos da SAD e aquilo que foi pedido. Não nos pediram o quarto lugar, se fosse oitavo estava dentro dos objetivos se calhar também, mas nós também com a qualidade que tínhamos dentro do plantel e também com os jovens que estávamos a apostar direcionados ao projeto, também com qualidade conseguimos fazer uma época tranquila, uma época boa e que acabou por ser de valorização para todos. Chegamos à época presente, a equipa do Torriense esteve bem até meio de outubro, muito competitiva, forte, teve ali uma quebra, mas acabou depois por recuperar, Sim. até que se dá uma sequência de muitos jogos sem ganhar, nesta altura já 11, quando tu saíste 10. Eu pedia-te um balanço desta época e que falasses também um bocadinho dessa saída numa fase em que também, com 2 jogos por jogar, já se pensava, ok, o Rui vai ficar até ao fim e depois logo se vê. Eu acho que no início da época nós tínhamos um bom plantel. Não quer dizer que agora o Torriense não tenha um bom plantel. Tem um plantel muito curto, que realmente influencia a nível do processo de treino, influencia a nível daquilo que é a motivação, mas tínhamos uma equipa consistente e que nos dava garantias de poder fazer um campeonato, não digo tranquilo, porque tranquilo foi o que fizemos, mas fazer um campeonato para podermos estar com uma classificação melhor do que aquilo que está neste momento. E foi isso que aconteceu até final de janeiro, talvez. Sim. Talvez ao final de janeiro, em que algumas coisas se foram modificando, também a nível interno, naquilo que era o direcionamento do projeto em si, e também depois acabámos por ter uma perda de jogadores no plantel, 2 jogadores que eram titulares na nossa equipa, e que acaba por ter também, e o não entrar de jogador nenhum, acaba por ter influência não só naquilo que é a mensagem que se manda para dentro do balneário, mas também aquilo que é a motivação de podermos disputar e o leque de opções, a competitividade interna dentro do plantel, a nível do processo de treino, ficámos muito carenciados também, chegámos a ter ali alguns jogos, alguns treinos a treinar com 14, 15 jogadores de campo, não tínhamos mais jogadores, pois com algumas lesões, é a tal coisa que falava há bocado, claro. Numa prova a 30 jornadas e com o passar das jornadas, às vezes os jogadores que surgem em melhor forma não são os mesmos que estão no início da época e existe a necessidade de ter um leque de opções maior para poder haver um rendimento mais constante e acabamos por não ter isso nesta fase. E foi pacífica a saída? Foi uma decisão tua? Foi uma decisão da SAD? Para também esclarecermos todos os torrienses, que são muitos, que se calhar muitos ainda não sabem bem o que é que aconteceu. Não, acabou por ser uma decisão minha. O facto de também não ganharmos há 10 jogos consecutivos, de muitas coisas que se alteraram também no decorrer da época, acabou por me desgastar bastante e ultrapassei tudo aquilo que seriam os meus limites também, e se não tivesse que sair já por um desgaste extremo também não teria pedido para sair, como é óbvio. Não fico feliz por deixar o clube a 2 jornadas de acabar o campeonato, mas atingi um ponto que naquele momento eu já não estava a tirar prazer de uma coisa pela qual sou apaixonado, que é treinar futebol. Não estava a tirar prazer e quando me deslocava para treinar já não ia feliz, já não... Ou seja, isso obrigatoriamente eu acho que tem que condicionar aquilo que é depois também o rendimento da equipa. Porque se eu não estou feliz, se eu já não acredito em alguma coisa, Sim. Acho que não vou conseguir transmitir isso também enquanto mensagem para os jogadores e se calhar em determinada altura a mensagem deixa de passar para dentro do balneário. Eu também, uma coisa que sempre disse e faço questão sempre de frisar, seja no Torriense ou noutro clube qualquer, acho que o treinador deve fazer parte da solução e nunca do problema. Sim. E foi isso que aconteceu. Acho que com a minha saída poderia ser benéfica até naquele momento para o Torriense não acabar com 12 jornadas consecutivas sem ganhar. Eu saí com 10 jornadas consecutivas e eu acreditei naquele momento que se calhar eu saindo até podia ser que abanasse alguma coisa e que o Torriense pudesse conseguir dar nos últimos 2 jogos uma imagem diferente, deixar uma imagem, porque a última imagem
também acaba sempre por Sim, é ficar. importante sempre. E pensei que, acreditei, e ainda falta um jogo para disputar e acredito que o Torriense possa ganhar o último jogo em Caldas. E agora, fechando a época, já se saiu recentemente, está faltando 2 jogos, como você falou, mas já recebeu alguma proposta? Ou agora é realmente melhor esperar, né? Agora não tem mais um jogo, não pega. Sim, não, E o que você pretende para a nova época que vai ser? uma coisa que eu tenho a certeza também é que vou voltar a não me precipitar. Sim. Vou Esperar de novo. Vou aguardar por um projeto que eu acredito que realmente possa ser bom para mim e que, em condições de poder abraçar esse projeto, que vá ser bom também para o clube. Sim. Porque não adianta também estar a abraçar um projeto ou a treinar uma equipa só pelo facto de querer treinar, que é uma coisa que eu adoro fazer, mas depois, se não sentir as condições para poder fazer um bom trabalho, acaba nem para ser bom para o treinador, nem bom para o clube. Portanto, prefiro aguardar. Houve algumas abordagens, mais naquele intuito de saber a disponibilidade, que se está interessado em ir para o Norte, ou se está interessado em sair do país. Foi mais nesse intuito, mas uma proposta concreta até ao momento não existe. E uma pergunta, algum dia poderás voltar ao Torriense ou agora queres deixar um período sem Torriense? É assim, eu acho que essas coisas são difíceis de conseguir prever. É assim, da minha parte não saía mal com ninguém, como é óbvio. Se calhar não estavam à espera que eu tomasse esta decisão a 2 jornadas de acabar o campeonato, mas acreditei que saindo ia ser melhor para todos. Para mim, para os jogadores, para a administração da SAD, para o clube. Acho que a minha saída podia ser benéfica para todos. E não guardo rancor a absolutamente ninguém. Portanto, o regresso será, ou poderá ser, numa altura em que todas as partes voltem a achar novamente que estão reunidas as condições para se fazer um bom trabalho. Portanto, independentemente de ser de Torres Vedras, o Torriense é um clube de futebol e como qualquer outro, eu também tenho que sentir que realmente estão reunidas as condições para poder dar um contributo válido ao clube como em qualquer outro clube, mas acima de tudo eu tenho que ter comportamentos profissionais e amanhã poderei ser adversário do Torriense e ir jogar ao Manuel Marques, e as pessoas também não podem estar à espera que o Rui Narciso vá se facilitar no que quer que seja, ou seja, quando for, enquanto treinador do adversário, vou querer ganhar o jogo da mesma forma que quis ganhar todos os jogos enquanto fui treinador do Torriense. Claro. E agora, chegando ao fim da nossa entrevista, mas tem a última pergunta, que é aquela que eu acho que é a mais difícil, fazer uma autoavaliação. Então, onde pode chegar Rui Narciso? Assim, neste momento eu acho que o Rui Narciso pode ter capacidade, não sei, para não só no contexto de campeonato nacional, nesta divisão, no Campeonato de Portugal, ter um projeto com ambições muito grandes de subida a um escalão profissional. Sinto-me preparado para desempenhar as funções de treinador numa equipa que tenha realmente um objetivo e uma ambição muito grande. E se calhar até preparado para poder desempenhar a função de treinador num campeonato profissional a nível de segunda liga, apesar de nunca ter tido essa oportunidade ou essa experiência, já venho há muito tempo para cá também a aproximar-me e a tentar acompanhar essa competição e conhecer as realidades dessa competição, apesar de é claro, conheço a realidade do Campeonato de Portugal, conheço amplamente e profundamente. Sim. A nível do conhecimento de jogadores, de clubes, é um conhecimento profundo e não tão profundo como é óbvio como o Campeonato de Segunda Liga, mas acho que neste momento sinto preparado para essas duas coisas. Se vai surgir essa oportunidade, não sei, porque o futebol às vezes não se cinge apenas àquilo que é a competência e àquilo que é o desempenho dos treinadores nos seus trabalhos, e nós vemos isso, é corriqueiro no futebol. Basta alguém acreditar, e nós vemos, atenção, eu não critico, porque acho que é o processo normal. O processo normal de evolução de carreira de um treinador com as minhas características tem que ser mais duro, mais experienciado do que se calhar um ex-jogador que foi internacional, que jogou na Primeira Liga uma carreira inteira, vai ter outro tipo de oportunidades, claro, mais rápidas. Eu acho isso absolutamente normal e não critico, não me faz qualquer tipo de confusão. E nós vimos, por exemplo, agora César Peixoto, nunca tinha sido treinador,
tem uma oportunidade de poder treinar já num plantel profissional a nível de segunda liga, com uma missão difícil. Se conseguir a manutenção do Varzim, acho que automaticamente e com o crédito, catapulta logo. Exatamente, com o crédito que tem enquanto jogador de futebol, vai ter oportunidades sucessivas agora a partir daí, de uma forma mais natural. É normal que isso aconteça. É claro que isso não, na minha opinião, não inviabiliza que o Rui Narciso seja menos competente, ou outro treinador com o mesmo perfil do Rui Narciso seja menos competente. Acho que se calhar a competência existe em ambas as partes de igual forma, só que é natural que essas oportunidades surjam de uma forma mais fácil e mais natural a quem foi jogador de futebol a nível profissional. Mas eu, neste momento, e respondendo conclusivamente à pergunta, sinto-me preparado não só para treinar um plantel, uma equipa que dispute por objetivos muito ambiciosos nesta divisão, como também se apareça uma oportunidade de segunda liga, que não vai aparecer, quase certeza absoluta, também me sentia preparado para um desafio desses. Então é isso, Rui. Infelizmente chegamos ao fim do nosso bate-papo. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. O Marco também, em nome de toda a empresa. Muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim de mais um Conversas da Bola. Você, como habitualmente, já nos acompanha no canal IU, nas nossas redes sociais e também na Iris FM. E até a próxima, Rui. Boa sorte. Obrigado.